Nesse instante peço a gentileza da atenção de nossos irmãos e irmãs, pois vamos dar a partir de agora início de nossa santa reunião. Estamos aqui sentindo imensa felicidade, alegria, por poder mais uma vez estar presente na casa de nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Esta Igreja Apostólica, onde se cumpriu as promessas do Divino Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus. A promessa do outro Consolador, a nossa querida e Santa Vó Rosa, a promessa do pastor, por excelência, o profeta Santo Irmão Aldo. E aqui, também, sempre está presente a Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, com muitos outros santos e anjos da glória dos céus. Eu desejo a todos os nossos irmãos e irmãs, os nossos internautas, a bênção e a graça de Deus, o nosso Pai, a paz de nosso Senhor Jesus, também que tenhamos o mérito de sempre poder contar com a bênção, o amparo e a proteção da Mãe Virgem Maria, da Santa e querida Vó Rosa e do querido e santo profeta Irmão Aldo. Tendo nós a bênção, o amparo e a proteção destes santos e anjos, com toda certeza, seremos ricamente abençoados e vencedores nesta terra. Faremos parte daqueles que os anjos cantaram na noite em que Jesus nasceu, que teriam paz aos homens de boa vontade. Desejo a todos que sejam muito bem-vindos a esta reunião, onde antecede a grande festa do Natal de Jesus. Dou boas-vindas também para os nossos internautas que nos acompanham. E agora eu convido, por gentileza, os que estão sentados para ficarem em pé. Nós vamos, nesse instante, em reverência ao nosso Deus, ao reino dos céus, fazermos uma oração, oficializando o início de nossa santa reunião. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Santo e tão poderoso o Senhor é. Aqui estamos nós, que graças ao Teu imenso amor, por ter enviado Jesus a este mundo lá no passado, e nestes dias presentes ter assim cumprido a promessa do Consolador e do Pastor. Somos Teus filhos e filhas, ó Pai. Estamos aqui reunidos em mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, nesta igreja que é Tua, que é de Jesus, que é dos céus, a Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. O nosso desejo é tão imenso, a nossa vontade em Te louvar e exaltar e bem servir em mais esta santa reunião. Mas para que tudo seja assim feito da melhor forma e que possamos alcançar a maior perfeição, com humildade nós sabemos, ó Deus,
Ó Jesus bendito, de que a bênção, a inspiração do poderosíssimo Espírito Santo é preciso, é necessário que seja concedido a nós, derramado sobre nossa vida, nosso espírito, para que ao executarmos os nossos dons, possamos assim ter facilidade, ter a ajuda dos santos e anjos, que o Senhor, ó Criador, já enviou e que aqui estão presentes entre nós. Também sabemos e cremos que teremos ajuda para compreender da melhor forma as mensagens, com humildade aceitá-las, porque é para o nosso aperfeiçoamento espiritual, para que tenhamos mais ânimo, mais coragem e muita força que é preciso para vencermos este mundo, conforme o exemplo que o Senhor, ó Jesus bendito, nos deixou. Nesse instante, queremos entregar esta reunião aos cuidados da Senhora Santa Vó Rosa, da Mãe Virgem Maria Santíssima, nas mãos poderosas do profeta Santo Irmão Aldo, crendo e confiando que aqui estão presentes, abençoando esta reunião. E por termos esta convicção e certeza de fé, é que nós declaramos a partir de agora esta reunião aqui da congregação de Coronel Vivida iniciada para a honra e louvor e glória do reino dos céus, dos santos e anjos, e que este louvor seja hoje, nesta reunião que antecede a grande comemoração do Natal de Jesus, de louvores a Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, e que o louvor seja para todos sempre. Amém. Vamos cantar Igreja Forte, o número 1 do nosso inário.
Foi numa noite linda que o trono de Deus se aproximou. Nas terras da Palestina, um facho de luz irradiou, iluminando a estrebaria na cidade de Belém, onde a Santa Virgem Maria louvava a Deus e os anjos também. Um lindo menino na manjedoura deitado, era uma benção a sua presença. O reino do céu havia chegado. Meu amado Jesus, te louvo e adoro, ó Salvador. Meu coração está em tua luz, minha vida é tua, tô consolado. Como teu povo unido, apresento o meu amor. Entrego-te minha alma contrita, com gratidão neste Natal. Meu Senhor.
Chegamos agora no momento ou na parte final da reunião, que é a mensagem. Assim como cantamos os hinos do inário, ouvimos os hinos do coral, falando desta data tão especial, a grande data, vamos também ouvir agora a mensagem do boletim, que fala sobre o valor desta data, os exemplos que a anunciação do anjo à Virgem Maria traz para a nossa vida nestes dias atuais, a missão dela, da Santa Mãe, o momento do nascimento de Jesus naquela estrebaria, que também reflete para a nossa vida nestes dias. Então, aqui no boletim, a mensagem fala sobre o 25 de dezembro, Natal de Jesus Nosso Senhor. São João, o apóstolo amado, em seu evangelho, ele deixou registrado de uma forma objetiva e singela a vinda do Filho de Deus, o Messias e Salvador, garantindo o entendimento e o significado de tão nobre mistério da riqueza deste nascimento, que é comemorado em 25 de dezembro, afirmando: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tudo começou com a anunciação do anjo Gabriel, uma jovem chamada Maria, que por ordem do Altíssimo trouxe as suas novas, ou boas novas, que ele seria mãe, digo melhor, irmãos, que por ordem do Altíssimo trouxe as boas novas, que ela seria mãe do Filho de Deus, por um milagre do Espírito Santo do Pai. Segundo a tradição daquela época, a jovem Maria estava prometida em casamento a um senhor já de idade avançada, chamada José, ambos muito fiéis e tementes às leis de Deus, aguardavam a vinda do Messias conforme profetizado pelos profetas. Era tempo do imperador César Augusto na província romana da Judéia, em Belém, que naqueles dias publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, em Belém, cidade de Davi,
porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de se alistar-se, juntamente com a Virgem Maria, que lhe era desposada e esperava um filho, gerado pelo maravilhoso milagre do Altíssimo. Naquela noite, enquanto procuravam um lugar para repousar, chegou o momento do nascimento, e ela, a Virgem Maria, se acomodou numa estrebaria e deu à luz ao primogênito de Deus, envolvendo-o em faixas e colocando-o sobre as palhas de uma manjedoura, confirmando as profecias. Jesus nasceu de uma virgem na cidade de Davi, numa noite muito especial, de muita paz e realmente linda, durante a qual o esplendor das estrelas foi extraordinário, pois brilhavam com um maravilhoso fulgor, parecendo anunciar o Cristo, Filho de Deus, nasceu para remir a humanidade. O brilho das estrelas emoldurava uma cena de rara beleza, a dos anjos, do cântico, do anúncio aos pastores, e lá naquela estrebaria de Belém, uma linda criança recém-nascida deitada na manjedoura, cujas palhas brilhavam por receber naquele simples berço Cristo, Filho de Deus, enviado para trazer uma nova mensagem aos homens de boa vontade, que passou a se chamar o Evangelho do Reino dos Céus. Jamais houve nem haverá uma noite tão linda como aquela em que Jesus nasceu. Foi uma noite de paz, uma noite de amor e de grande esperança para os homens de boa vontade. A natureza parecia estar em júbilo enquanto, dentro da pequena estrebaria, um santo casal contemplava o filho recém-nascido. Ela, a Santíssima Virgem Maria, mãe das mães, criatura perfeita, no qual o Criador depositou toda a graça. E ao seu lado encontrava-se São José, esposo sincero, varão justo, cujo amor a Deus, integridade e sabedoria o tornam digno de tão nobre esposa. E a criança que ambos contemplam é o próprio Deus, que assume nossa natureza para dar a maior prova possível do seu amor à humanidade que Ele mesmo criou. Jesus, nosso amado Mestre, veio ao mundo trazer a oportunidade da criatura humana se regenerar, se transformar e alcançar a vida eterna. Por isso podemos afirmar que o Filho de Deus tornou-se homem para dar exemplo e possibilitar que os homens bons e humildes e sinceros se tornem filhos de Deus. Confirmando que São João deixou registrado: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Os pastores que após o aviso dos anjos foram em direção à estrebaria, e lá encontraram o Rei e Senhor deitado sobre palhas, admirados pela grandeza dessa cena, que também contemplavam com os olhos da fé, adoraram ao menino Deus. Que dádiva extraordinária receberam, sendo os primeiros a contemplar o Criador dos céus e da terra feito homem. Da mesma forma, os reis do Oriente, que aguardavam ansiosos a chegada do Messias, perceberam a estrela guia e foram ao encontro do menino Deus, e o adoraram e ainda cooperaram com seus presentes para a subsistência da família sagrada. Hoje, após mais de 2000 anos, relembramos esta história tão linda
que emociona o nosso coração e nos faz adorarmos ainda mais nosso Senhor Jesus, com a mesma alegria e gratidão aos céus que tiveram os pastores, os reis magos do Oriente, reconhecendo o amor e a misericórdia de Deus por todos nós em permitir que seu Filho amado, que vivia com ele na eternidade, viesse a esta terra como homem, a fim de salvar os homens através da sua palavra, do seu exemplo e do seu sacrifício. Porém, temos muito mais a comemorar, pois Jesus voltou em nossos dias para dar uma nova oportunidade, fazer cumprir as suas promessas, preparar um povo, a Igreja Apostólica, e nesse povo formar o Consolador, a Santa Vó Rosa, coroando a Rainha dos Céus ao lado de sua Santa Mãe, formando o pastor por excelência deste rebanho, nosso Santo Irmão Aldo, para guiar e amparar este povo. Portanto, afirmamos que a vida preciosa da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e desta Igreja Apostólica são frutos do Natal de Jesus. Portanto, são presentes de Deus nestes dias para os seus filhos aqui na terra. Povo apostólico, vamos comemorar mais um Natal de Jesus na mais perfeita união entre todos, com fraterno amor, consideração e respeito uns para com os outros, para que a paz, a justiça e o verdadeiro amor permaneçam em todos os corações e possamos dar glórias a Deus nas alturas, glória a Jesus Salvador, glória à Mãe Virgem Maria Santíssima, glória a Santa Vó Rosa, glória ao Santo Irmão Aldo por mais um santo, feliz e glorioso Natal. Esta é a mensagem do Natal de Jesus enviada aos nossos corações. O nosso querido e santo profeta Irmão Aldo, a pedido de Jesus e também de Deus o nosso Pai, ele sempre fez da forma que estamos acompanhando e que está ocorrendo também neste ano. Preparar este povo para comemorar a grande data do Natal de Jesus. Irmãos, a história do nascimento do Salvador, ela nos dá a oportunidade de refletirmos em nossa vida de várias formas. Para esta reunião, eu quero poder assim meditar com os irmãos, principalmente a parte do grande trabalho, ou podemos até dizer assim, do grande empenho, inclusive e especialmente falando de Deus, para que fosse tudo como foi aquele primeiro Natal comemorado, grandioso, extraordinário e perfeito. Irmãos, nós, o povo apostólico, devemos sempre ser muito gratos por ter a oportunidade, o privilégio de ter ouvido sempre, e agora aqui nos é lembrado novamente, estes ensinos do Santo Irmão Aldo, nos preparando, nos aperfeiçoando, e até da forma que aqui foi falado a nós, para nos regenerarmos, através da meditação e da reflexão sobre o nascimento de Jesus. Vamos também, além de todo o empenho, o trabalho de Deus, para que tudo ocorresse da forma perfeita como foi, observar
a grande dedicação e empenho da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima. Ainda alguns dias atrás eu estava numa congregação, agora já no mês de dezembro, e eu lembrava com aqueles nossos irmãos, meditávamos, lembrando quando certa vez o Santo Irmão Aldo, ele publicou num boletim, ele até dando um conselho para as mães, ele falou assim que ele e a Santa Vó Rosa sabiam que muitas mães apostólicas, que faziam parte do ministério da igreja, sendo corista, regente, participando do trabalho da música, das orquestras, e até do ministério de diaconisa, de que quando tinha o nascimento dos filhinhos, tinham estas uma grande preocupação de voltar o mais breve possível para as atividades que exerciam antes de estarem gestantes. E ele, Santo Irmão Aldo, falou assim: cuide dos pequeninos, cuide-os, ensinem e os preparem até a idade em que eles possam ficar acompanhando o trabalho da igreja, e que assim o façam de forma muito bem comportada. E ele finalizou falando: mães apostólicas, sei que amam muito o ministério que tem na igreja, mas ser mãe é um ministério considerado pelo nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Irmãos, a Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, ela cooperou com Jesus, sim. Ela foi a mãe do Filho de Deus. Naquele período, ainda ele bebê, ela cuidou. O espírito dele, sim, era o espírito do primogênito do Pai amado, já existia nos céus, com toda a sabedoria e perfeição, mas para ele vir cumprir a sua missão na terra, ele se sujeitou, foi necessário, e ele aceitou, por amor ao Pai e também aos filhos de Deus, ele deixou toda a glória já conhecida por ele para vir aqui na terra, sendo um homem para poder cumprir a missão. Era necessário ele existir num corpo físico e nascer como uma criança. Foi assim que Deus o Pai determinou. E quando criança precisou dos cuidados da mãe. Foi a Virgem Maria que no seu ministério de mãe, ela cuidou dele. Posteriormente, quando ele se tornou jovem, adulto, ela cooperou com a missão, com aqueles que seguiam a Jesus, os seguidores, os apóstolos. Ela cooperou com a obra de Deus daquela época. Mas o seu principal ministério e função foi de ser mãe. E ministério que ela exerceu com grandiosidade e sabedoria. Mesmo sendo Jesus o seu primeiro filho, ela era jovem. Jesus era o seu primeiro filho e ela cuidou dele com tanta perfeição, coragem, determinação. E esteve com ele Jesus, inclusive incentivando ele a fazer os primeiros milagres.
Esteve ela lá também, naquele momento tão doloroso do sacrifício do Divino Mestre. Ela estava lá. E ela, irmãos, para poder cumprir este ministério de mãe, ela fez muitas renúncias. Nós ouvimos há poucos dias no boletim o que o santo irmão Aldo muitas e muitas vezes também nos ensinou. Mesmo ela sendo jovem, poderia sim receber propostas para se tornar esposa de alguém com muitas posses, ter muitas riquezas, mas ela renunciou tudo isto e falou sim quando o anjo anunciou as boas novas a ela. Mas, irmãos, Deus não a obrigou, o anjo não a obrigou que aceitasse. Foi a escolha dela quando ela disse: eis aqui a serva do Senhor, e se cumpra em mim segundo a tua palavra. Também, irmãos, observamos o que muito foi falado nesse boletim, a missão, a dedicação o fiel esposo São José, que também através do sonho recebeu o alerta do anjo, e ele não duvidou, aceitou. Irmãos, tanto a Virgem Maria Santíssima, como também São José, eles receberam, irmãos, muitas palavras de forma má, grosseiras, porque ele aceitou a Virgem Maria, e principalmente aqueles que viviam ou conviviam mais próximos deles, sabiam que ela havia ficado grávida antes do casamento. Então passaram por muitas injúrias, calúnias, assim também da forma que sabemos que nos dias atuais, nos tempos atuais, a Santa Avó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo também muitas lutas semelhantes enfrentaram. Mas tudo enfrentaram com amor e com coragem para poder cooperar com a obra de Deus aqui na terra. O coral, neste último hino que cantou sobre a grande data, ele diz: para que Jesus possa estar junto de nós neste Natal, é o que todos queremos. E lembrando do que falei com os irmãos sobre os exemplos de Deus o Pai, da Virgem Maria, de São José, um pouquinho sobre a luta e os exemplos da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. E nós, o que temos feito, irmãos, para que Jesus esteja junto de nós neste Natal, ou em benefício da obra dele? Irmãos, no mundo aí fora, na sociedade que vivemos, a gente vê que o Natal desperta nas pessoas, que eles dizem o espírito do Natal, de modificar às vezes atos, ou maneiras de tratar o semelhante ou a família, a mudar às vezes costumes, ou até fazer algo de bom na vida do próximo, o que às vezes a pessoa não fez nos outros 11 meses do ano. Então nesta época quer mudar, e é uma boa atitude, com toda certeza, fazer a caridade, ajudar, dar às vezes um pouco do muito que tem para as pessoas que padecem às vezes com a falta de um alimento. Mas, irmãos, na nossa igreja, entre este povo que é conhecedor de
toda a verdade dos céus. Será que existe alguns que agem assim? Infelizmente tem. Não só para querer cooperar, ou fazer caridade, ou ajudar os necessitados, mas às vezes até para ajudar a igreja, para cooperar com a igreja. Às vezes tem alguns que passam 8, 9, 10 meses sem cooperar no ministério. Aí quando está chegando a festa de Natal, quer voltar a ser corista. Às vezes quer um obreiro, aí no mês de dezembro volta para pegar as escalas. Ficou 10 meses. Não, agora vai chegar a festa, eu quero ajudar, eu quero servir. E toda ajuda é muito bem-vinda. Nós queremos, quanto mais é melhor. A igreja precisa, mas não só nos dias festivos. A Virgem Maria Santíssima, eu falei aos irmãos, ela mesmo sendo jovem, ela já estava preparada e vivendo o que Jesus veio ensinar. E continuou dali em diante, mesmo enfrentando as lutas. Porque alguém pode dizer, pastor, mas eu me enfraqueci no meio do ano por causa das lutas. Eu deixei às vezes de melhor servir pelas consequências da vida. A Virgem Maria, mesmo vendo o filho que ela acompanhou desde o nascimento, e que desde o nascimento ela enfrentou luta. Há poucos dias após o nascimento, que foi numa estrebaria, porque muitos fecharam a porta para ela e para o esposo, não aceitaram que entrasse para descansar. Ouvimos do boletim da semana passada, mesmo as pessoas vendo ela gestante, não deixaram entrar. Só restou a estrebaria. E o santo irmão Aldo nos ensinou que ela, sem murmurar, sem se queixar. Esta semana, enquanto eu fazia uma viagem, ouvia uma mensagem da saudosa missionária Odete sobre o Natal, e ela falava assim, sobre os exemplos da Virgem Maria. E uma parte que achei muito interessante, ela disse: quando a mãe Virgem Maria viu o seu filho que havia feito tanto ser morto, e que desde o seu nascimento havia visto ele ser rejeitado por alguns, humilhado, zombado, ela até poderia ter pensado, nossa, mas o anjo, quando me anunciou que seria a mãe do Filho de Deus, ele me falou tudo diferente, porque o anjo falou que o filho dela seria o rei dos reis, se sentaria no trono de Davi, que seria grandioso. E ela só viu este filho ser perseguido, até ser morto na cruz. E ela diz, a saudosa missionária, o irmão Aldo nos ensinou que durante toda esta vida, ela nunca cobrou de Deus ou questionou o Pai por aquilo tudo. Porque, irmãos, o que Jesus ensinou, ela viveu em todos os momentos da sua vida, sempre colocando Deus acima de tudo, em primeiro lugar. E mesmo enfrentando as lutas, as dificuldades, ela confiou em Deus, ela teve bom ânimo, e Deus sempre deu a saída, deu a recompensa a ela. E é o poder que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo têm para conceder a nós na atualidade. Mas às vezes, alguns acabam falhando pelo caminho. E às vezes, para justificar as falhas, fica tentando encontrar o culpado. Não, mas é o fulano, é o ciclano,
é isso que aconteceu, por isso que eu me esfriei, por isso que eu, às vezes, saí um pouco fora, ou deixei de ajudar. O santo irmão Aldo, ele sempre falava, com toda humildade a nós, mesmo ele sendo o grande profeta de Deus, eu não consigo levar esta igreja avante sozinho. Eu preciso dos coristas, dos músicos, dos regentes, dos obreiros, diaconisas, dos pastores, dos membros. Jesus precisa de nós da forma que ele precisou dos apóstolos no passado, para divulgar agora o seu nome. Vamos, irmãos, seguir os exemplos daqueles que bem serviram a obra de Deus no passado, os que serviram a obra de Deus no presente. Vamos lembrar daquele primeiro amor que contemplamos muitas vezes na vida do vô, da avó, do pai, da mãe apostólico. Principalmente a geração dos adolescentes, jovens de hoje, as crianças de hoje, e até já de uma certa parte dos adultos apostólicos hoje, como é o meu caso. Nós tivemos a grande felicidade de, quando nascemos, o vô, a avó, a mãe, o pai, às vezes, ser da igreja. E aquele primeiro amor daqueles que vieram lá de fora das tribulações, foi um amor que não se apagou, porque eles sabiam de onde haviam vindo, e para lá não queriam voltar de forma alguma. Vamos, irmãos, não apenas pedir que Jesus esteja na nossa vida neste Natal de 2024, mas vamos procurar estar com Ele neste Natal de 2024 e todos os dias do novo ano de 2025. É esta mensagem que Ele veio a trazer para nós com o seu nascimento. E a oração que vamos estar fazendo agora é a oportunidade de falar com Ele. Ainda dá tempo, o aniversário dele é na próxima quarta-feira. O que falamos hoje aqui não é para apontar o erro da vida de nenhum de nós, mas é para sermos humildes, e se falha existe no servir a Jesus nesta igreja apostólica, esta que é a única igreja dele aqui nesta terra, o único caminho que leva aos céus, não existe nenhum outro. Pelo mérito, é o único caminho que nos leva ao céu. Então vamos falar com Ele, pedir o perdão, pedir ajuda para ter mais ânimo, coragem, para bem servi-lo em todos os dias da nossa vida, esta vida aqui da terra que é passageira. Não vamos deixar para amanhã. Principalmente às vezes aqueles que são jovens pensam assim: mais para frente eu vou servir melhor a igreja, mas agora eu quero aproveitar um pouco do que o mundo oferece também. Aí quando eu ficar mais de idade, mais velho, eu volto. Irmãos, o inimigo trabalha a todo instante para não dar tempo a estes que pensam assim. Nós não sabemos o nosso amanhã, então vamos aproveitar o hoje, e neste Natal poder presentear a Jesus com a nossa dedicação, com o nosso trabalho, com o nosso ministério, que Ele precisa, que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo precisam, para anunciar o nome desta Santa Igreja Apostólica. Nosso tempo se acabou. Eu quero assim agradecer a todos pela presença nesta reunião. Faço o convite para que voltem amanhã. Temos a reunião 10 horas da manhã, de domingo. Espero poder contar
com todos novamente. Eu sei que às vezes alguns têm uma preocupação, ou até alguns às vezes vão ter uma visita para o almoço, mas a nossa reunião vai ser de 1h30. Então dá tempo de virmos louvar a Jesus, meditarmos nesta mensagem olhando outros pontos importantes, ouvir outros hinos do coral e depois, lembram do que eu falei, a Virgem Maria venceu porque colocou Deus em primeiro lugar sempre de sua vida, e as demais coisas foram acrescentadas. Muitos apostólicos vivem assim e são testemunhas de tanto que aqui recebem de nossos santos e anjos. Então convido os que estão sentados, por gentileza, para ficarem em pé. Nesse instante nós vamos fazer a oração e suplicar aquilo que tanto necessitamos. É o momento de falar com os nossos santos. Quero agradecer aos nossos internautas em nome da congregação aqui de Coronel Vivida. Oremos. Querido e amado Jesus, nosso divino Mestre, Senhor e Salvador, aqui estamos nesse instante, ao findar esta reunião, agradecidos imensamente ao Senhor, porque aqui lembramos do seu nascimento, lembramos dos exemplos de amor de Deus o Pai a nós ao enviar o seu Filho amado, lembramos os exemplos da Senhora, a Mãe Virgem Maria, dos demais santos que tanto cooperaram com o ministério de Jesus e a obra de Deus aqui nesta terra. Lembramos também do Senhor, Santo Irmão Aldo, da Senhora Santa Vó Rosa, inclusive de palavras que o Senhor profeta Irmão Aldo nos falava, pedindo a nossa ajuda, a nossa dedicação, não somente num período festivo de nossa igreja, mas em todos os momentos da nossa vida. Porque sabemos que a recompensa àqueles que trabalham, que se dedicam em benefício desta igreja, que colocam o nosso Deus, a sua obra, a sua igreja em primeiro lugar, a recompensa é muito grande, tanto aqui na terra como também é grande, maravilhosa e eterna no reino dos céus. Santo Irmão Aldo, aqui está os teus filhos e filhas que oram, que clamam, às vezes com humildade, até pede o perdão de alguma falha. Fazemos com sinceridade este pedido de perdão, de às vezes algo que deixamos de fazer neste ano que está também para se findar, no cumprimento do nosso ministério, até mesmo as nossas irmãs no ministério de mãe, os nossos irmãos que também têm assim um ministério, que tem assim o dever de ser esposo, de ser pai, de cooperar com a mulher no ministério de mãe, de cuidar e de zelar do lar, dos filhos. Nesse instante também, aqueles que pedem ajuda para terem mais ânimo, para frequentar mais as reuniões de agora em diante, de às vezes até retornar ao ministério que deixou pelo caminho, às vezes as lutas, as dificuldades. Mas hoje aqui ouvimos uma mensagem mostrando que o ministério é para nos ajudar a vencermos e jamais atrapalhar a nossa vida. Também aqueles que aqui colocaram nesta caixa de oração seus pedidos, Santa Vó Rosa, abençoe a estes, concedendo o que cada um necessita e o que cada um merece. A Ti, ó Jesus, Mãe Virgem Maria, conceda a recompensa a esses irmãos que aqui estão presentes, e que também o nosso Deus, o Pai, possa abençoar a nossa congregação aqui de Coronel Vivida, todos os que aqui servem e cooperam com esta obra, os nossos internautas, queridos e amados irmãos e irmãs, recebam para a sua vida,
para o seu ministério, para o seu dia a dia, que tem às vezes assim sido difíceis, mas que com a bênção dos céus teremos a vitória. E que assim o seu viver seja repleto da bênção e da graça dos santos e anjos e das virtudes do divino Espírito Santo do Pai, hoje e sempre. Amém. A reunião está encerrada. Paz do Senhor a todos e até amanhã.